Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, desculpe eu não ter feito, tá fazendo muito vídeos para membros, tá? É porque ultimamente eu ando um pouco sem tema. Eu até falei isso no vídeo que eu fiz recentemente no canal para todo mundo. E eu também ando com pouco tempo, né? Além de eu estar fazendo muitas consultas médicas, eu também estou tratando os dentes, né? Fazendo um tratamento odontológico. Inclusive minha boca até infeccionou, né, na sexta-feira que eu fiz uma extração. Estou tomando antibiótico, então realmente está complicado para mim. E como o YouTube eu tenho que fazer mais vídeos para compensar a perda de views, então às vezes não dá tempo de eu fazer tantos vídeos, tá? Mas não se preocupe, se eu continuar com essa dificuldade de fazer vídeos exclusivos para membros, eu encerro isso, tá? Porque também não é justo as pessoas colaborarem e eu não fazer tantos vídeos, tá? Agora eu vou trazer um tema muito interessante para vocês que eu nunca abordei no canal, que é sobre o verdadeiro Daniel. Como sabemos, Daniel não é um personagem real, eu já fiz vídeos mostrando isso, né? O livro de Daniel se divide em duas partes. A primeira parte, a história dele parece tomada de José do Egito, que é muito semelhante. Alguns acham até que Daniel é um midrash, né, de José do Egito. E a outra parte são as visões dele, tá? E alguns cristãos argumentam que ele foi citado por Ezequiel. Logo, ele seria real. Como aqui em Ezequiel 28. Ó. Eis que tu é mais sábio que Daniel, e não há segredo algum que possa esconder de ti. Ou aqui Ezequiel 14:14. Ainda que estivesse no meio delas esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas suas almas, diz o Senhor Deus. Lembrando que o profeta Ezequiel ele estava na Babilônia. Então se tivesse um Ezequiel real, ele conheceria. Ah, Ronaldo, mas ele não mencionou aí que você acabou de mostrar? Não, o problema é esse. É que Ezequiel ele não escreve Daniel, ele escreve Danel. Que nem vocês podem ver aqui esse versículo ó, de 28:3, aqui é colocado entre colchetes e parênteses. Tá? E eles colocam as duas formas aqui, ó, Danel, ó, Medanel e aqui Daniel, tá? A segunda aqui em amarelinho. Só que Daniel, essa segunda aqui que está entre parênteses, não é verdade, tá? O que Ezequiel escreveu foi Danel. E qual é a diferença, Ronaldo? Esse Danel vem do conto de Akhat, que é um mito cananeu de Ugarit. Vamos ler aqui, ó. O conto de Akhat, ou epopeia de Akhat, é um mito cananeu de Ugarit, uma cidade antiga no que hoje é a Síria. É um dos três textos mais longos encontrados em Ugarit, sendo outros dois da lenda de Querec e o ciclo de Baal. Baal era aquela divindade lá que era dos cananitas, tá? Dos cananeus. Já falamos muito dele aqui no canal. Data de aproximadamente 1350 anos antes da Era Comum. Embora o conto completo não tenha sido preservado, então a gente não tem tudo desse conto, tá? Restam dele, segundo David Wright, aproximadamente 650 versos poéticos, sendo a maior parte do seu conteúdo relativo a performances rituais ou seus contextos. O resto da história são encontradas em 3 tábuas de argila, faltando o início e o fim da história. Essas tabuinhas foram descobertas em 1930 e 31. O conto de Akahat foi escrito em Ugarit, pelo sumo sacerdote Ilmilco, que é o sacerdote de Baal, que também foi o autor da lenda de Queret e do ciclo de Baal. Os 3 personagens principais do conto são um homem chamado Danel, seu filho Akahat e sua filha Pugat. Primeira tabuinha. Danel é descrito como um governante justo, Dávias, lembrando que Daniel da Bíblia, ele também se torna um governante, a segunda pessoa abaixo do rei da Babilônia, segundo o livro de Daniel. Ou provavelmente um rei, Curtis, fazendo justiça às viúvas e órfãos, então ele era justo. Danel começa a história sem um filho, embora a falta de material no início da história não deixe claro se ele perdeu os filhos ou simplesmente ainda não teve um filho. Essas aqui são as referências da pessoa que eu peguei da Wikipédia, então pra vocês verem que o negócio tem referência de tudo. Em 6 dias consecutivos, Daniel fez oferendas no templo, solicitando um filho. No 7º dia, o deus Baal pede ao deus supremo El que dê um filho a Daniel, com que El concorda. As orações de Daniel aos deuses são respondidas, aqui, ó, parecida com o Daniel da Bíblia, que ele ora para Deus e Deus sempre manda um anjo, né, para esclarecer ele ou responder as coisas dele. Com o nascimento de Akhat, o agradecido Daniel realiza uma festa para a qual convidou Koteharat, divindades femininas associadas à gravidez. Uma lacuna aparece aqui no texto, então nós não sabemos o que aconteceu. Depois disso, Daniel recebe uma reverência do deus Kotar Va Kazis, que agradece a Daniel por lhe proporcionar hospitalidade. De acordo com Fontaine-Rose, o arco é dado a Daniel quando Akhat ainda é uma criança, enquanto Wright entende a história como sendo depois de que Akhat cresceu, o filho de Daniel.
Depois de faltar uma parte do texto, outra lacuna, a história recomeça quando Akihat, descrito por London como agora um jovem, está celebrando uma festa na qual várias divindades estão presentes. Akihat, que agora tem o arco, receberia uma recompensa da deusa Anat, se ele o desse a ela. Anat oferece primeiro ouro e prata a Akihat, mas ele recusa. Ela então lhe oferece a imortalidade, mas ele recusa novamente. Ao fazer suas ofertas, ela usa uma linguagem que provavelmente também implica uma oferta de natureza sexual. Sua recusa é desrespeitosa. Ele diz a ela para ir buscar o seu próprio arco de Kotar ou Akaziz e diz que as mulheres não têm nada a ver com tais armas. Ele insiste que a imortalidade é impossível. Todos os humanos devem morrer. Anat, indignada, sai para falar com Deus Supremo El. Agora a segunda tabuinha. Anat reclama com El, de acordo com White, aparentemente para receber sua permissão para punir Akihat. A resposta inicial de El, se é que ele dá uma, não é legível devido à natureza danificada da placa. Mas o tom de Anat passa de inicialmente respeitoso para ameaças violentas contra El. Relutante, El concede permissão a Anat para fazer o que quiser. Anat então mata Akihat. O personagem que mata Akihat pessoalmente é Yatipan, descrito por Vrezen e Van der Voode como um dos guerreiros de Anat, mas por Pitard simplesmente como um dos seus devotos. Yatipan, magicamente transformado em águia, ataca Akihat. Terceira tabuinha. Akihat morre e Anat o elogia, expressando pesar por sua morte. Embora o texto nesse ponto seja fragmentário, ou seja, só tem fragmentos, ele indica que o seu arco foi quebrado no incidente, e Anat também expressa sua angústia pela perda do arco, em termos ainda mais fortes. Ela também lamenta que, devido ao assassinato, as colheitas em breves começarão a falhar. Enquanto isso, Danel, que é o pai desse Akihat que foi assassinado, que não percebe que seu filho está morto, continua cumprindo suas funções judiciais no portão da cidade. Sua filha Paghat percebe que uma seca começou e que aves de rapina estão rondando sua casa. Ela sente uma tristeza profunda. Neste ponto, o texto contém uma linguagem sobre as roupas de Danel sendo rasgadas, indicando que Paghat rasgou as roupas de Danel ou que Danel rasgou suas próprias roupas em luto pela seca. O texto mostra Danel orando por chuva, seguido de várias falas sobre uma seca que dura 7 anos, de difícil interpretação. Danel sai para os campos, expressando seu desejo de que as colheitas cresçam e expressando esperança de que seu filho Akihat as colha, indicando que ele ainda não percebeu que Akihat morreu. Nesse ponto, 2 jovens aparecem e informam a Danel e Paghat que Akihat foi morto por Anat. Vendo abutres no alto, Danel chama Baal, pedindo-lhe que derrube os abutres, para que ele possa abri-los em busca dos restos mortais dos seus filhos. Baal obedece, mas Danel não encontra os restos mortais de Akihat. Danel vê o pai dos abutres novamente e faz com que Baal traga o pai dos abutres para inspeção. Novamente, nenhum vestígio foi encontrado. Finalmente, Danel invoca Baal para derrubar a mãe dos abutres, onde encontra os ossos e a gordura de Akihat. Daniel enterra os restos mortais que encontrou às margens do Mar da Galileia. Curioso, né? O Mar da Galileia é lá em Israel. A morte injusta de Akihat origina uma seca que dura anos. A irmã de Akihat, a Pighat, decide se vingar, matando Yatipan, que foi quem matou o irmão dela, o Akihat. Daniel do conto garítico e o Daniel mencionado no livro bíblico de Ezequiel, através de indícios de ambos os textos e pela dificuldade cronológica em se estabelecer a hipótese tradicional, alguns estudiosos defendem que o personagem Danel do conto de Akihat e o Danel do mencionado na Bíblia em Ezequiel, nesses versículos que eu mostrei para vocês, em algumas traduções é vertido como Daniel, tenham a mesma origem cultural ugarítica, mesmo que o autor de Ezequiel não tenha tido acesso direto ao conto de Akihat, mas ele poderia saber porque Ezequiel estava na Babilônia. Mesmo que o personagem do livro bíblico de Daniel já tivesse nascido na época da escrita do livro de Ezequiel, seria novo demais para ter tão grande fama de justo, e velho demais para estar vivo na época da queda da Babilônia sob os persas. Tá? Então eles podem ter uma origem comum, tá? Esse Daniel que é mencionado em Ezequiel, e de alguma forma pode ter inspirado, né,
o autor do Daniel da Bíblia. Mas é mais improvável, né? Que o Daniel da Bíblia ele parece mais semelhante a José do Egito, tá? Gostaram, pessoal? Então, esse Daniel aqui é o Daniel que é citado por Ezequiel. É Daniel. Era um personagem que era dos cananeus, do Garítico, e que deveria ser conhecido como o justo Daniel, e por isso que Ezequiel mencionou ele. Tá bom? Então tá aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Muito obrigado a todos que assistiram. Paz a todos.